e profeta Isaías, capítulo de número 62. Nós voltamos, né, a esse capítulo, e é um trecho que nós começamos a ver na última quinta-feira, mas não terminamos, né? Ficamos só naquela parte sobre oração, lembram-se? Que nós vimos alguns aspectos da oração. Ficamos ali, e hoje, se Deus quiser, nós vamos terminar aí o capítulo de número 62. Então, olha aí, de 6 a 12 eu vou ler, tá bom, irmãos? Eu lerei aqui a palavra do Senhor, vocês acompanhem aí, tá certo? Por favor. Olha o que Deus diz, então, por meio de Isaías. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, vos guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, redimidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Então, esse aí é o texto nosso hoje, né? Que foi também, como eu disse, da semana passada, só que nós não terminamos. Se Deus quiser, terminaremos hoje. Então, vamos lá. O tema é a vinda do conquistador ungido. Então, veja, o povo de Deus haveria de ser salvo pelo servo. Lembram-se? O servo sofredor, que é lá do capítulo 53, ele vai morrer para perdoar os pecados do seu povo, certo? Ele morre pelos pecados do seu povo. Só que ainda, então, sendo isso resolvido, ainda há uma outra questão para ser resolvida. Se Deus perdoa a nossa dívida na morte de Cristo, ele paga a nossa dívida. Só que isso não nos torna santos. Então tem duas questões aqui. A primeira é que nós somos pecadores, e a segunda, que é uma lógica dessa primeira, é que nós somos devedores. Por sermos pecadores, nós somos devedores. Cristo vai e paga a nossa dívida. Pronto. Nossa dívida está quitada. Só que nós continuamos ainda pecadores. Lembram-se? Então, nós podemos o quê? Se nós não fomos mudados, nós podemos continuar no pecado. Então, o que Deus faz? Ele não só perdoa a nossa dívida em Cristo, como começa a mudar a nossa natureza em Cristo. Então, você não é só perdoada, você também é santificada. Você não é só justificado, você também é santificado. Então, Deus faz essas duas obras. A primeira obra é a da justificação, pela qual Cristo morre no nosso lugar e nos justifica diante de Deus. Nós não devemos mais nada a Deus. A segunda obra é quando Cristo envia o seu Espírito a nós para nos tornar um povo santo. Ok? Então, aqui nós temos a obra da justificação e obra da santificação. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é que essa parte que nós estamos, essa parte de 59 até 63, 6, está falando da santificação que este ungido, que é Cristo, conquistou e trabalha no povo de Deus. Então, Cristo é aquele ungido conquistador que está santificando o seu povo, vencendo pelo seu povo, né? Nós jamais nos santificaríamos por nós mesmos. Então, Cristo, como vitorioso, ele envia o seu Espírito para nos santificar e nos dar as bênçãos que ele prometeu e conquistou por nós. E esse texto que nós lemos aí do 62, né, de 6 a 12, fala das bênçãos que Deus em Cristo nos promete. Então, olha só a introdução. As promessas de bênçãos continuam. Então, o povo de Deus é abençoado pelo que Cristo conquistou por nós, ok? Como Cristo conquistou todas as coisas por nós, então Deus agora nos abençoa em Cristo.
É por isso que Deus só abençoa crentes. Porque os crentes estão em Cristo. Cristo conquistou por eles a vitória. E agora os despojos de guerra são dos crentes. Eu me lembro que uma certa feita aqui eu preguei no texto lá do livro de Samuel, dos livros de Samuel, quando Davi vai desafiar Golias. E vocês se lembram que Davi, né, vai sem armadura, sem nada, né, com a funda e com as pedras, né? E aí ele diz a Golias que vai em nome do Senhor e tudo mais. E aí Davi vai e derruba o gigante, né, com as pedras da funda, né? E depois que o gigante é vencido, os israelitas que estavam com medo do gigante, o texto diz que eles avançam e se apoderam dos despojos dos filisteus que foram vencidos. Ok? Diz lá o texto. Então, vocês se lembram que quando a gente pregou nesse texto, a gente falou que a gente costuma, pelo menos ouvir sermões aí, às vezes, em que quando esse texto é pregado, o pregador nos compara a Davi. Ele diz que nós somos Davi, ou devemos ser como Davi. Que o texto ali, Davi, aponta para nós, nas nossas lutas. Mas, na verdade, não é isso, né? Nós vimos. Davi, na verdade, é um tipo de Cristo. Davi está vencendo Golias, na verdade, é Cristo vencendo Satanás. E quem somos nós na história lá? Nós somos os israelitas medrosos. Nós somos aqueles que estão com medo de Golias. E Cristo, então, o nosso irmão maior, o conquistador ungido, vence Satanás, e aí nós entramos no campo de batalha, a batalha já vencida, para tomar os despojos. Muito bem. Então é isso que está acontecendo aqui. Essas bênçãos aqui prometidas são os despojos da guerra que Cristo venceu e agora são nossos, porque nós cremos nele, nós estamos nele, ok? É isso que está falando o texto. Então, olha só. As promessas de bênção nesse texto que nós vemos continuam. Deus agora, através do profeta, promete que, isso aqui já é uma bênção, promete que designará aqueles que viverão interceder sem cessar, até que a obra completa de salvação e justiça esteja completada. O povo do Senhor é chamado a entrar na cidade de Deus, onde, outra bênção, usufruirão agradecidos da presença do próprio Senhor, outra bênção que Cristo conquistou para eles. Esse povo redimido em comunhão com Deus será chamado santo, como é aquele que o salvou. Então você vê várias bênçãos aí. Deus levantando no meio do seu povo intercessores a seu favor, isso é uma bênção. Não é uma bênção quando os outros estão orando por nós? A gente não crê nisso como bênção? A gente até agradece, né? Muito obrigado por orar por mim. Então ter intercessores é uma bênção. Deus promete que o povo dele, dentro do povo dele, ele levantará intercessores para orar pelo povo, para que o povo receba a bênção de Deus. Outra bênção é que Deus chama o seu povo para agora viver com ele, na cidade dele, para comer com ele, na presença dele, gozar de intimidade. A gente viu que comer é gozar de intimidade, né? Quando alguém come com você na mesma mesa, pressupõe-se que aquela pessoa tem intimidade com você. Então aqui o texto vai falar que o povo de Deus comerá e beberá na presença dele, que é outra bênção conquistada por Cristo. Porque nós temos acesso a Deus por causa de Cristo. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar à presença de Deus e gozar da presença de Deus senão por mim. É pela fé em Cristo que nós chegamos a Deus. Ok? É disso que está falando do texto. Está falando de bênçãos que Cristo conquistou a nós e agora nos são dadas. Por causa de Cristo. Ok? Por causa do conquistador ungido. Que dá nome a esse tema maior nosso aqui. O texto nosso é esse aqui, né? Que a gente começou a ver quinta passada. A designação dos atalaias, dos vigias que oram, o grande julgamento, o juramento, melhor julgamento não, juramento, e a convocação que Deus faz para vir à cidade dele, para entrarem na cidade dele, para estarem com ele, e por fim, a grande peregrinação é que muitos atenderão esse convite que Deus faz. Ó, agora vocês têm acesso à minha presença, venham, entrem na cidade para viver comigo. E aí no final do texto aqui, mostra a grande peregrinação, as pessoas indo para a cidade para viverem na presença de Deus. Ok? Esse é o quadro aqui. Vamos lá, então, rapidamente passar pela essa primeira parte, que a gente já viu, né, na quinta-feira passada, sobre a designação dos atalaias intercessores. Olha aí, versículos 6 e 7. Alguém lê, por favor.
os teus muros, ó Jerusalém, e todo dia, toda noite, jamais falam. Vós os que fareis, vós os que fareis, nem teis a ele descanso, estabiliza Jerusalém, e apoia todo o objeto. Então, legal, Valdir. Então, veja, aqui está falando dos intercessores, daqueles que oram por Jerusalém, ou seja, pelo povo de Deus. Lembra que Jerusalém é uma figura, uma imagem da igreja, né, do povo de Deus, tá? da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, tá? Então, onde habitarão quem? A igreja, o povo de Deus. Então, veja, aqui há a imagem de homens e mulheres intercessores que estão orando para o bem de Jerusalém e orando a Deus para que Deus acabe de cumprir aquilo que ele prometeu, ou seja, a salvação final e a justiça que virá. Então, é mais ou menos como hoje, e se aplica a nós hoje aqui, quando você ora para que Cristo venha logo, não é? Para que o dia de Cristo venha, para que haja justiça finalmente na terra, para que Cristo seja adorado e glorificado por todo o mundo quando ele vier em Cristo. E lembram-se, né, que a Bíblia diz, né? E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós estamos pedindo essas coisas, nós estamos pedindo que o plano de Deus, então, se consuma, finalmente, esse plano que Deus tem para o seu povo e para a sua glória, ok? E é para isso que Deus levanta esses intercessores aqui. Tanto que diz o versículo 7, ó, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Ou seja, até que Deus complete a obra dele no seu povo. Então nós oramos por isso, né? Quando nós oramos para a igreja ser mais santa, por exemplo, nós estamos orando segundo esse texto. Senhor, completa a sua obra de santidade na igreja, torna a igreja mais santa, cada vez mais. Cada membro da igreja seja mais zeloso para com a sua palavra, creia mais no Senhor, ame mais o Senhor. Ok? Essas coisas aqui estão envolvidas aqui nesse texto. Mas vocês se lembram de alguns aspectos da oração que nós vimos aí na... Será que vocês se lembram, né? Porque passou uma semana, né? Então eu não estou querendo ser maldoso com vocês, né? Porque senão... Mas se vocês se lembram de alguma coisa, alguma característica da oração que nós vimos nesses dois primeiros versos? Muito bem, Leila. A oração é incessante. A ideia de todo dia e toda noite, que está no versículo de número 6 aí, né? Olha aí. Sobre os teus muros, Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite, essa ideia de todo dia e toda noite é de incessantemente orar. O que mais? Olha, como? Gente, vocês anotaram isso? Anotaram? Bom, lembraram muito bem. Eloquente, ou seja, a oração que fala, ou seja, a pessoa, o crente, ele abre a boca para orar, como Paulo diz, né? Porque criei falei. Então, o crente, ele crê com o coração e confessa e fala com a boca. Então, a oração é eloquente. Ela fala com Deus. O crente deseja falar com Deus. Essa é a ideia. Mas o quê? A oração é centrada em Deus. Ela tem Deus como objeto. A pessoa, quando ora, ela vai a Deus. Por isso que a oração da Igreja Católica Romana, por exemplo, é pecado. Porque quando os católicos romanos oram a santos, eles não estão centrando a sua oração em Deus, mas estão pedindo a santos. Então estão pecando. Que a oração é centrada em Deus. É a Deus que nós pedimos. É a Deus que nós vamos. Ok? A oração é centrada em Deus. Tanto que o texto diz aí, lembrando o Senhor, no versículo 6, né? Olha aí, no finalzinho. Fareis lembrar do Senhor. Então, ou seja, a oração, ela vai ao Senhor. Certo? Ela é também disciplinada. Não descanseis. Ou seja, a oração é um exercício cristão, um exercício da piedade. Você lembra que eu falei? Nós não oramos só quando nós temos vontade. Nós devemos aprender a orar sempre. A fazer da oração uma prática. Ok? E não só quando der vontade. Até porque você, já sabemos, que se for esperar vontade para orar, nós vamos negligenciar muito essa prática, né? Se for esperar vontade para orar. Então, a oração é uma prática, tá? É aí, de fato, uma disciplina. Ela é urgente, né?
não deis descanso, diz aí o versículo de número 7, olha aí. Nem deis a ele, aqui a ele é a Deus, né? Nem deis a ele descanso. Então, a oração, quando você não dá descanso a alguém, é porque é urgente, né? Imagina aí que você está esperando alguma coisa, né? Comprou alguma coisa na internet e você comprou para dar de presente a alguém. E o aniversário da pessoa está chegando. Mas isso geralmente não acontece não, né, gente? Por exemplo, com Correios, por exemplo. Né? Os Correios nunca atrasam, né? E está chegando o aniversário da pessoa e a encomenda não chega. Aí você começa a entrar em contato com quem mandou lá, né? Com a empresa que mandou, ou a empresa de transporte. Você tá com medo de não chegar, de atrasar. Então, ou seja, quanto mais você fala, é porque é mais urgente. Então, essa ideia aqui de não dar descanso é de urgência, porque eu preciso muito, então eu não dou descanso, eu estou sempre entrando em contato ali. Então, essa é a ideia. O crente sabe das suas necessidades, por isso a oração acaba sendo sempre urgente. Tá? E por fim, ela é perseverante. Versículo 7 termina aí. Até que restabeleça Jerusalém e ponha por o objeto de louvor na terra. A oração, Isabela, é perseverante, Débora, porque aqui no texto diz assim, até que aconteça isso. Então, até lá, ore. Então, a oração é perseverante. Eu falei na quinta passada, né? Que nós oramos por parentes não crentes, por exemplo. Então, até que eles se convertam, nós devemos orar. Até que eles se convertam, sendo da vontade de Deus. Então, nós oramos. Tem pais, por exemplo, que oram pelos filhos até a morte. Né? Os pais oram até morrer e estão orando pelo filho. E a gente costuma pensar, né? É bem possível que lá na glória eles encontrem com o filho lá. Mesmo não tendo visto o filho se converter, enquanto oravam por ele, Deus é tão misericordioso que é possível, muito possível, que eles se encontrem com o filho na glória por meio da graça de Deus e daquela oração perseverante. Então, essa é a ideia aqui de oração que persevera. Tá? Mas vamos lá então. Aqui, agora o ponto B. O grande juramento e a grande convocação. Qual que é o grande juramento? Vamos ver aí no versículo 8. Olha aí. Jurou o Senhor. Por isso que é o grande juramento, certo? Que Deus está jurando aqui. Quem Deus jurou? Olha só. Como é que Deus jurou? Olha. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, é que Deus jura pela sua mão direita e o seu braço poderoso. O que isso significa? O que está aí? O que está por detrás dessa expressão? Primeiro, tem a ver com pessoalidade. Esse juramento envolve o próprio Deus. É o próprio Deus que está jurando e nenhum outro. Por quê? Como é que a gente sabe que envolve pessoalidade, Alana e Ana, minhas irmãs? Porque mão aqui, como diz o texto, jurou pela sua mão direita. Mão aqui é um termo que traz a ideia de pessoalidade. Quer ver como que a gente usa isso? Quando você está conversando com alguém e você viu que aconteceu algo e você desconfia que aquilo que aconteceu foi uma obra de tal pessoa, você diz assim, ó, isso tem a mão dele. Certo? Viu essa expressão, né? Ó, isso tem a mão do fulano. Ou seja, o fulano pessoalmente se deu a isso. Ok? Ele está envolvido com isso pessoalmente. Ok? Então aqui, por exemplo, o Senhor mesmo é aquele Deus que está envolvido com a salvação do seu povo, com o juramento, tá? Nenhum outro. E braço poderoso. Poder significa capacidade de realizar o que prometeu. Então, por exemplo, Deus, ele não tem que se envolver só pessoalmente. Ele tem que ter poder para cumprir aquilo que prometeu. Então, por exemplo, vamos supor que eu me prometa algo a você. Certo? Eu mesmo prometo algo a você. Só que eu não tenho capacidade de cumprir. Adianta do quê? Adianta de nada. Certo? Eu posso prometer algo a você e não ter poder para cumprir. Não é o caso de Deus. Deus mesmo, Rebeca, Bárbara e Débora, Deus mesmo promete algo e ele não só promete, como tem poder para cumprir. Porque o braço dele, como diz o texto, é poderoso.
Falando que Deus tem um braço poderoso. Então, aquilo que Deus prometeu para nosso bem-estar, para nos abençoar, Ele vai cumprir. Porque Ele tem poder para isso. Ele mesmo fará isso, porque é a mão direita dele, ou seja, a ideia de pessoalidade e a ideia de braço poderoso. Tá? Vamos lá, então, olha só. O que Deus prometeu? O que Deus jurou? Diz aí, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de suas fadigas, diz o texto. Irmãos, aqui é interessante que diz que nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos. Alguém se lembra de algum lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, que isso acontecia? Que inimigos tomavam a safra, o produto da terra dos israelitas? E no livro de Juízes, Anésio, muito bem, no livro de Juízes acontecia muito, no livro de Juízes. Eu não vou abrir, não, mas lá em Juízes 6, né, mostra lá que, se não me engano, os midianitas, eles eram inimigos do povo de Deus. O povo de Deus tinha plantado muito tempo, e na hora da colheita, na hora de colher, eles esperavam muito tempo para colher. Na hora de colher, os midianitas, os inimigos, vinham no território israelita e roubavam a colheita deles. Na hora deles comerem, aquilo era tirado deles. Por que Deus fazia isso lá no Antigo Testamento? Por que acontecia isso com os israelitas? Por quê? Geralmente, o que está acontecendo em Juízes? Qual que é o ciclo de Juízes mesmo? Quem se lembra, hein? Dos ciclos de Juízes. Perfeito, Ana. O povo desobedecia, Deus enviava os inimigos do povo para poder castigá-los pela desobediência, eles clamavam por libertação, Deus enviava um juiz que os libertava, aí o povo voltava a pecar, Deus voltava a enviar inimigo, eles voltavam a clamar, Deus voltava a enviar juízes, os juízes o libertavam, eles voltavam a pecar. É um ciclo. Esse ciclo aqui, ó. Eles pecam, Deus manda um povo inimigo para castigá-los, eles oram por libertação, Deus envia um juiz, o juiz liberta, quando eles estão folgados, eles voltam a pecar. Aliás, por que é um ciclo? Porque geralmente os homens fazem isso, né? Pode ver que esse é o comportamento geral dos homens. Quando eles estão em aperto, eles oram muito a Deus. Eles vão na igreja, oram a Deus. Aí Deus envia um libertador, envia uma libertação. O problema desaparece. Aí quando o homem se sente já tranquilo, aí ele faz o quê? Ele volta a pecar de novo. Por isso que é o ciclo de juízo, porque essa é uma história nossa também, infelizmente, se Deus não tiver graça de nós. Ok? Então, aqui é isso que está acontecendo, olha só. Olha a promessa que Deus faz. Nenhum estrangeiro nunca mais comerá do que é teu, nem beberá da tua safra, jamais. Então Deus está resolvendo um problema antigo de Israel, que por causa dos pecados deles, dos israelitas, os inimigos vinham e tomavam tudo, comiam tudo que era deles e bebiam tudo. Mas Deus falou assim, isso nunca mais vai acontecer. Olha aí, versículo de número 8. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto das tuas fadigas. Irmãos, lembram lá? A gente falou aqui o que acontecia com Israel aqui, no caso de inimigos virem, estrangeiros virem e tomarem da safra deles, daquilo que eles produziam, era por conta do pecado, né? Ana lembrou ali. Por que agora Deus fala que isso nunca vai mais acontecer? Uma pergunta. Por que isso, baseado em que isso nunca mais vai acontecer? Deus não vai mais amaldiçoar o seu povo nem castigá-lo. Por quê? Alguém tem ideia? Como? Perfeito. E faria o quê? Ele castigaria quem? Perfeito. Ele enviaria Cristo e castigaria Cristo no nosso lugar, nos libertando da maldição, da desobediência. E por causa de Cristo agora a bênção chega. Então, isso está falando no texto. Lembra que ele está falando das bênçãos que chegam através da obra de Cristo? Então, ou seja, uma das bênçãos é que nós não somos mais malditos. Nós não vamos mais colher os frutos da nossa desobediência, como os israelitas de fato passavam por isso, né?
Agora não mais. Por isso Deus fala, ó, não mais acontecerá isso com vocês. Eu não vou dar a paga do pecado de vocês mais. Por quê? Porque Cristo levou esses pecados. Ele pagou. Certo? Aquele servo sofredor. Disso está falando o texto aqui. Né? Olha só o versículo 9 agora. Mas os que o ajuntarem, o comerão e louvarão ao Senhor. E os que o recolherem, beberão nos átrios do meu santuário. Então olha que diferença. Antigamente, por causa da desobediência, por causa do pecado, os inimigos vinham, entravam em Israel, tomavam tudo que era deles, eles não comiam nem bebiam nada. Agora isso nunca mais vai acontecer. Deus prometeu. E vai acontecer melhor ainda agora. Muito pelo contrário. Agora os homens comerão do produto da terra que plantaram e vão comer na presença de Deus, no santuário dele, na companhia do próprio Deus. Então olha que mudança. Que transformação. Daqueles que não comiam nem bebiam porque os estrangeiros vinham e tomavam tudo. Agora eles vão comer e beber do que eles plantaram e vão fazer isso na presença de Deus. Isso tudo por causa da obra do ungido de Deus, da obra de Cristo. Ok? Então olha só, mas os que o ajuntarem, o comerão e louvarão o Senhor. É interessante aqui essa ideia de comer e louvar, né? Por que eles estão comendo e louvando? Alguém tem ideia? Hoje eu estou perguntando bastante para vocês, né? Como que é? Perfeito. Muito bem, Ana. Gratidão, é isso mesmo. Por que gratidão? Porque eles sabem, Denise e Sofia, que se eles estão comendo e bebendo do que plantaram, é unicamente por causa da obra de Deus em favor deles. Porque quando dependia deles, o que acontecia? Eles pecavam e os estrangeiros vinham e tomavam. Só que Deus resolveu isso. Então agora eles não terão mais o fruto da terra tirado deles, mas porque Deus resolveu. Então eles comem agora do que é deles, mas ao mesmo tempo que comem, eles louvam a Deus. E não é a mesma coisa que acontece conosco? Quando você, que é crente, né? Você vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, você agradece antes, né? E certamente nas suas orações você diz assim, Senhor, obrigado pelo alimento. Eu não merecia sequer esse alimento, por causa dos meus pecados. Mas o Senhor me tem dado. Tem me suprido as necessidades físicas também, na sua graça. É uma ideia. Você come em gratidão a Deus. Porque você sabe que aquele pão, aquele arroz, aquela carne, ela chegou na sua mesa quando você nada merecia, nem eu. Mas por causa do amor de Deus por nós em Cristo, Ele nos dá não só essas coisas, mas também essas coisas. Então o crente é alguém que, pela bênção de Cristo, que Deus concede, ele goza do fruto do seu trabalho e ao mesmo tempo ele tem um coração sensível à gratidão que ele deve a Deus por isso. Então, depois que isso Sim, é o já e ainda não. Já ouviu, né? Lembra do já e ainda não? São as duas coisas. Plenamente isso vai cumprir no dia do Senhor. Todas essas promessas aqui vão se cumprir no dia do Senhor. Tanto que a gente vai ver aqui que no final do texto diz assim, e chamarão vocês de povo santo. Certo? A pergunta, nós somos santos? Sim ou não? Sim e não, né? Ok? Sim e não. Sim em que sentido? Nós somos já declarados santos, certo? Porque Deus nos justificou e está nos santificando e vai terminar essa obra, porque Ele é fiel para completar a obra que começou. Então Ele já nos chama santos, tanto que quando Paulo escreve aos Coríntios, aquela igreja toda complicada, aquela igreja cheia de problemas, Paulo diz assim, aos santos que estão em Corinto. Aí alguém diz assim, santos? Que santos, cara? Então tudo dividido, esse povo tudo brigando com o outro. Paulo diz, aos santos em Corinto. Por quê? Porque Paulo mesmo escreveu, aquele que é fiel, que começou a obra em vocês, é fiel também para completá-la. Então, de certa forma, nós já somos santos. Porque Deus não cumpriu o que Ele prometeu. E nós estamos sendo santificados.
mas em outro aspecto ainda não. Porque nós estamos caminhando para essa santificação. Então, todas essas promessas de Isaías, ele vê já e ainda não. Em algum aspecto, o povo de Deus já goza dessas bênçãos em Cristo, mas plenamente só no dia de Cristo de fato. Ok? Então, por exemplo, lembra que Jesus falou, né? Quando a última ceia, ele disse assim: eu não beberei de novo o fruto da vide até que beba convosco no reino de meu Pai, lembra? Ou seja, há um cumprimento futuro e pleno. Por exemplo, hoje nós comemos agradecendo a Deus em oração pelo dom do alimento. No reino de Deus, nós vamos comer com Cristo, com o Rei, face a face, sem comparação. E a terra será nossa. A terra será nossa. Ok? A terra será dos filhos de Deus. Então, isso é a ideia de cumprimento pleno. Mas em alguns aspectos nós já gozamos de alguma parte dessas bênçãos agora. Algumas amostras, melhor dizendo, dessas bênçãos agora. Ok? Deu para entender, irmãos? Deu para entender isso aqui? Perfeito? Então vamos lá. Olha só. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Aqui a ideia, meus irmãos, de o profeta aqui, ele quer trazer à consciência a inteireza da vida, na presença de Deus, na consagração das primícias, né? Tanto que, veja, lembra que em Levítico, quando você plantava, né? Imagina lá, você é um israelita, você plantou, né? E a terra dava os seus primeiros frutos, eles eram chamados de primícias. Aí você pegava esses primeiros frutos como oferta ao Senhor. Aí você ia oferecer lá em Jerusalém no templo essa oferta ao Senhor, como gratidão de que o Senhor te sustenta, ok? E o restante da safra, né, da colheita era sua, mas as primícias do Senhor. É a mesma coisa do dízimo, né? Não é o mesmo princípio? Você recebe o seu salário, a primeira coisa que você faz é tirar 10% dele, seu dízimo, e entregar. Lembra? Você não deixa para o final. Porque aí é o que resta. Não, Deus não merece o que resta. Você recebeu, você já tira. E você já está mostrando assim que você é consciente de que você está recebendo aquele salário pela graça de Deus. Então, a primeira coisa que você faz é dar a Deus, dizendo: Senhor, eu só recebi esse dinheiro pela tua misericórdia, que me deu saúde para trabalhar e tudo mais. Então, toma o que é teu, como gratidão. Na verdade, o que é dele é 100%, né? Mas toma esses 10%, como o Senhor decretou, como prova de gratidão, como amostra de gratidão. Amostra da minha consciência de que tudo que eu tenho é o Senhor que dá. Né? Jacó vai mostrar esse princípio quando diz assim: de tudo que me vier à mão, certamente darei o dízimo. Jacó diz isso. E de tudo que me vier à mão, certamente darei o dízimo. Ou seja, é um princípio de que tudo que vem à mão do crente, tudo que o crente ganha, é bênção de Deus. Então Jacó diz: então tudo que eu ganhar, eu darei ao Senhor uma parte, para mostrar que eu tenho consciência de que eu estou ganhando isso, porque o Senhor é misericordioso comigo. Então essa é a ideia aqui. Então veja o valor Interessante, né? Quando você fala de reino futuro, de novo céus e nova terra, de cumprimento pleno das promessas de Deus, as primícias estão envolvidas. O comer no templo. Porque comer no templo era parte desse exercício de levar as primícias para lá. Então veja, a ideia de comer no templo, às vezes, Deus, tem a ver com a glória eterna, o reino dos céus, o dia de Cristo. Então, como o dízimo é importante, né? Às vezes, alguns acham que não é importante você dizimar e ofertar. E como é? Porque quando Isaías está falando de cumprimento de plenitude, ele não se esquece de falar de comer das primícias da presença de Deus, agradecido pelo que ele tem dado. E é isso, a questão do dízimo é isso. Quando nós temos aquela parte do culto, que é o dizimar e ofertar, é isso que nós vamos fazendo. Estamos, naquele momento, cultuando a Deus, adorando a Deus, porque os bens que Ele nos tem dado, não só como famílias, mas como igreja, vêm das mãos dEle. Né? Então, isso é importante lembrar, como isso é valioso na Bíblia. Então, meus irmãos,
nos lembremos sempre de que tudo que temos é mero dom das mãos de um pai que se deleita no deleite dos seus filhos. E assim conhecemos a verdadeira alegria, né? É interessante isso, né? Você ter as coisas apenas não te faz alegre, mas ter as coisas sabendo que Deus, em sua misericórdia, que tem te dado, isso é verdadeira alegria. Porque você não está contando só com as coisas, você está contando com o amor de Deus. Então não é só ter algo, é ter alguém a seu favor, ter o Senhor de todas as coisas a seu favor. E isso é verdadeira alegria. Então veja como a gratidão a Deus traz satisfação, traz verdadeira alegria. Eu tenho um Deus que se importa comigo. O Deus Todo-Poderoso cuida de mim. Então por isso eu agradeço pelo que tenho. Ok? Vamos terminar? Olha aí, a grande peregrinação, parte final aí, né? De 10 a 12. Então, olha aí, alguém lê para mim esses versículos finais aí, por favor? Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai das pedras, aforai as portas. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra as palavras. Dizei aquele de Sião, eis que vem o Salvador, vem com ele a sua família, diante dele a visão da missão, do Senhor. Perfeito. Então vamos lá, irmãos. Então nós vimos aí que a primeira bênção que Deus dá é que vem por meio de Cristo ao seu povo são intercessores. Quando os crentes oram uns pelos outros e pela causa de Deus, isso é uma bênção. Então, Deus levanta no meio do povo dele intercessores, pessoas que oram a ele, ok? Certo? Segunda coisa, Deus jura, outra bênção é o juramento de Deus. Qual é o juramento? Que nenhum inimigo vai mais se apoderar das coisas de Israel. Por quê? Porque Deus resolveu o problema da desobediência em Cristo. Isso é uma bênção. Ou seja, não há mais maldição para o crente. Por quê? Porque a maldição foi lançada sobre Cristo. E agora nós não temos mais maldição, não tem mais castigo do pecado. Por isso que nenhum inimigo mais vai tomar das nossas coisas, como castigo do nosso pecado. Ok? Essa é outra bênção. Depois vem a grande convocação. Venham, vocês vão comer e beber no meu santuário, na minha presença. Então Deus está chamando as pessoas a virem, por causa da bênção de Cristo, para poder ter um coração grato na presença de Deus por tudo que Ele fez e tem feito e fará. Na presença dele, isso em si é uma bênção. Comer em gratidão e louvor a Deus. E agora, por fim, há uma peregrinação das pessoas respondendo esse chamado. Porque Deus acabou de falar, vocês podem vir e comer e beber na minha presença. Então eles estão se direcionando. Daí que o texto começa com passai pelas portas. Ou seja, a ideia das pessoas adentrando a cidade onde Deus está. A cidade de Jerusalém transformada. Então venham, passem pela porta. Certo? Ok, a ideia é, venham ter comunhão comigo. Certo? Então olha só. Passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arborai bandeira aos povos. Então aqui é um convite que Deus está fazendo para essa grande peregrinação dos homens agora adentrando na presença dele. E veja só, meus irmãos, o caminho para ir a essa cidade, entrar pelas portas, é difícil ou não? O caminho é difícil, é complicado ou não, segundo o texto aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Segundo o texto. Olha aí. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai das pedras, arvorai a bandeira. É fácil? Veja só. Há uma ordem de preparar o caminho, certo? Certo? Depois que o caminho está preparado, ele se torna fácil, certo? O caminho é aterrado, ele é aplainado, certo? Ou seja, é um caminho plano, sem grandes depressões, sem dificuldades. É um caminho aterrado, ou seja, um caminho levantado para todo mundo ver. E tem uma bandeira, aí veja, o versículo de número 10. Arvorai bandeira aos povos. Tem uma bandeira sendo balançada assim, ó. É como se tivesse o local de chegada, né, que é a cidade, tivesse alguém lá na cidade assim, ó.
e o caminho fosse alto, porque era aterrado, né? Então a ideia de todos vêm o caminho e aplanado, sem nenhum obstáculo. Então o caminho é fácil. Veja, o caminho é fácil, porque Deus preparou o caminho. Né? Tem a ver. Tanto que ele diz, eu sou aquele que prepara o caminho. Certo? Então ele está anunciando Cristo. E Cristo é o caminho. Tem tudo a ver, Leila. Tudo a ver aqui. Então o caminho, depois de preparado por Deus, Deus é que está preparando o caminho. Para nós o caminho é fácil. Ok? Porque Deus preparou, Deus aterrou, Deus aplainou. Agora basta andar pelo caminho que é Cristo. Isso é fácil. Tanto que a Bíblia diz, a salvação é dada àquele que crê. Não é por obras, mas é pela fé. Então o caminho é fácil. O caminho não é difícil da salvação. Ok? Porque ele foi preparado. Então esse convite é fácil de ser aceito. Porque é um convite que tem um caminho todo preparado. Caminho sem obstáculos. É ir a Cristo e crer nele. Ok? Esse é o ponto aqui. Tá? Então veja. Quem são esses aqui que estão sendo convidados? São os peregrinos, que a gente já falou dele, né? Os estrangeiros que estão indo, né, a Jerusalém para se juntar ao povo, certo? E essa jornada não apresenta frustração nenhuma. Porque, como a gente falou, a estrada foi aplanada, foi elevada. Então os povos podem vir. Certo? Podem vir. Lembra-se de Atos do eunuco? Quando o eunuco, né, alto oficial da rainha Candace, está voltando de Jerusalém, e ele está lendo o livro de quem? Está lendo o livro do profeta Isaías. Aí ele lê a passagem lá, que diz respeito a Cristo. Aí Filipe recebe a ordem de Deus para poder se aproximar do carro, lembra? E aí ele pergunta o que para o homem lá? Entendes o que vens lendo? Aí ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Isaías sobe com ele no carro, é convidado, né? Sobe e começa a explicar o texto e apontar para Jesus. E aí o eunuco fala assim, o que eu tenho que fazer para ser batizado? E o que Filipe fala para ele? É lícito se você crê. Está vendo o caminho? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você tem que dar esmola, você tem que tentar ser muito santo, você tem que fazer tudo. Não. Isso é consequência da salvação. Deus fará isso em você. Você será muito santo, você fará boas obras, mas isso é consequência da obra de Deus em você. Para ser salvo, você tem que crer. Basta crer. É lícito se você crer. Aí ele diz, eu creio. Aí ambos desceram as águas e o eunuco foi batizado. Quando você lê a quarta lei, não dá exatamente que é difícil o caminho, não é? Perfeito. Dá a impressão sim, Anésio. Mas aí lembra de Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, ainda que tenha as dificuldades, né, os percursos da vida cristã, o caminho que é Cristo é poderoso para nos guardar até o fim. Então, crer nele é a salvação, né? É ter a salvação. E andar pelo caminho que é Cristo é fácil à medida que o seu poder nos reveste. Seria impossível sem Cristo, né? A gente lê as dificuldades, realmente a vida cristã tem as suas lutas e batalhas, tem esse aspecto. A Bíblia até usa, né, a metáfora de batalha. Né? Mas Cristo venceu por nós, né? A vida cristã é um fardo, né? Mas como Cristo chama esse fardo que nós carregamos? De suave e leve. Então, em Cristo, o caminho se torna fácil, pelo poder de Deus. Mas sem Ele, é impossível. É impossível. É impossível alguém chegar ao céu sem Cristo. É impossível alguém se manter firme sem Cristo. Mas nele, tudo que é impossível é possível, né? Tanto que Jesus vai dizer também, né? Tudo é possível ao que crê. Então, nesse aspecto, é fácil. Por conta de Cristo. Aí faz toda a diferença. Mas certamente a vida cristã tem suas batalhas. Mas fala só um pouco sobre isso. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós estamos na batalha e cedemos ao tentador, ao inimigo e falhamos, Cristo promete perdão.
apesar das nossas quedas. E quando nós caímos, Ele nos perdoa. E se nós caímos de novo, e fomos sinceros em arrependimento, Ele nos perdoa. E à medida que Ele nos perdoa, Ele vai nos transformando. Então veja como o caminho é facilitado nesta graça que nos socorre quando nós caímos. Por isso que o fardo é leve. Porque ainda que seja uma batalha espiritual na nossa vida, a graça de Cristo está a nos sustentar. Então nós caímos, é verdade, mas Ele sempre está lá amoroso para nos perdoar e nos levantar e nos colocar de volta. Então o caminho se torna fácil, o fardo se torna leve nesse sentido. Deu para entender? Maravilha, meus irmãos. Vamos lá. Versículo 12, para terminar. Chamar-vos-ão, né, falando ao povo de Deus que está agora entrando, né, para tomar. Versículo 11, vamos lá, versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. É interessante que o Senhor, que é Deus, diz assim: eis que vem aí o seu Salvador. Então parece que Deus está falando de uma outra pessoa que não é Ele, certo? Certo? Deus vai assim, eis que vem aí o teu Salvador. Olha o teu Salvador vindo aí. Parece que Deus está falando de alguém que não é Ele. Mas é interessante, meus irmãos, que no versículo lá no capítulo de número 40, do versículo 10, é Deus mesmo que está vindo. Olha só. Isaías 40, versículo 10. Olha só. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. É interessante que galardão e recompensa são citadas nesse versículo que a gente acabou de ler, no versículo 11, do 62. Mas aqui no capítulo 40, versículo 10, quem está vindo? É o próprio Senhor. Olha só, Bárbara. Eis que o Senhor Deus virá. Mas no capítulo 62, no versículo que a gente leu, 11, parece que Deus está falando de outra pessoa e não dele. E aí como é que isso é resolvido? É Deus mesmo que vem? É Ele mesmo que vem. Através do seu Filho. Então é interessante. Quando o Filho vem, é um Salvador que Deus está enviando. Mas esse Salvador é o próprio Deus. Porque tem natureza divina. É o próprio Filho de Deus. Então é Deus vindo. Mas o Pai fala como se fosse uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Eu é que vou, diz Deus. Aí o Pai diz, o Senhor diz: eu vos envio o meu Salvador, o vosso Salvador. Então, ou seja, aqui é um cumprimento em Cristo. Que Deus está enviando, mas é o Salvador, Cristo Jesus, que está vindo, porque Ele é Deus homem. Então é como Deus, de fato, está vindo salvar o seu povo. Ok? E aí veja, vem com Ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Aqui os estudiosos entendem, irmãos, que a recompensa e o galardão, a recompensa que é o espólio, tá? E o prêmio, ambas as coisas são o povo de Deus. O povo de Deus é o espólio e, ao mesmo tempo, a recompensa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Como isso acontece? Em Cristo, Deus está nos livrando do reino de Satanás. Então, Ele, por assim dizer, está expoliando Satanás. Está tirando aquilo que estava nas mãos de Satanás. Ok? Então, o conquistador ungido tem-nos como espólio. Ou seja, como algo que Ele tirou do reino das trevas, do império das trevas. E, ao mesmo tempo, quando Ele for, Jesus, quando Ele vier na segunda vinda e nós formos santificados plenamente, aperfeiçoados plenamente, nós seremos para Ele, ou dele, o galardão. Ou seja, nós seremos o prêmio dele. A ideia é que Deus dará ao povo, nós, a igreja, a Cristo como o prêmio da obra dele. Eis o teu povo para você reinar sobre ele. O povo perfeito, o povo à sua imagem e semelhança.
Então veja, o povo de Deus é tanto espólio que o guerreiro conquista da batalha vencida, como o prêmio que ele recebe quando chega na cidade dele para ser exaltado. O povo de Deus é ambas as coisas. Então nós somos o espólio que Cristo conquistou na batalha, que ele venceu, e ao mesmo tempo somos o seu galardão, o seu prêmio, aquilo que ele vai ter como glória no dia dele. Deu para entender? Essas duas facetas. Né? Você é a recompensa de Cristo na batalha que ele venceu. Ele te salvou tirando o poder de Satanás. Naquele dia da vida de Cristo, você será o galardão dele. O galardão de glória que ele vai receber. Ok? Deu para entender? Tranquilos? Lembra que a Bíblia diz no Novo Testamento, Cida, que Cristo será glorificado no seu povo. Então, quando nós formos santificados e aperfeiçoados, isso será glória para Cristo. É como se ele se gloriasse de dizer assim: eis aí o meu povo, olha que povo belo eu construí. Essa é a ideia. Nós seremos o seu galardão, o seu prêmio. Ele vai se gloriar em nós. Ok? Essa é a ideia. Agora o 12, para terminar. Agora sim o 12, né? Olha aí. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Então, olha só que interessante aqui. Esse versículo 12, para terminar, ele tem um padrão ABBA. ABBA. Então, olha só. O que eu quero dizer com isso? Chamar-vos-ão povo santo é A. Guarde aí, é letra A. Remidos do Senhor é B. Ok? Procurada é B. E cidade não deserta é A. Ok? Então o que quer dizer isso aqui, irmãos? O A, que é povo santo, e cidade não deserta, é aquilo que o povo é. Então o povo é santo e é um povo, de fato, não abandonado. É o que o povo é. E o B, que é remidos do Senhor e procurada, é o que Deus faz por eles. Deus os remiu e os procurou e achou. Lembra que Jesus vai dizer que o Pai procura adoradores? Então, nas duas pontas está povo santo e não deserta, que é o que eles são. Eles são um povo santo e um povo que nunca mais será desamparado. No meio está remidos do Senhor e procurada. É o que Deus faz por eles. Os remiu e procurando os achou para salvá-los. Essa é a estrutura aqui. Deu para entender direitinho? Estou desenhando aqui para vocês assim, né? Com as palavras, tentando ver se nós entendemos bem o quadro. Mas a ideia, irmãos, é que povo santo é um povo cuja característica dominante é a santidade. Ou seja, no final, essa obra de Deus fará com que todo o povo dele seja santo. E aqui, remidos do Senhor, é a ideia de resgate, né? A ideia de remir é resgatar. É o mesmo termo, são sinônimos. Remissão e resgate é a mesma coisa. Então, o que Cristo fez? Ele nos resgatou do pecado e da morte, para que nós fôssemos santos. E aí eu termino com essa ideia. Os redimidos são santos. Veja, todo redimido, todo salvo, se tornará santo. Ok? Porque diz aqui, chamar-vos-ão povo santo, redimidos do Senhor. Então não há ninguém que Jesus tenha salvado que essa pessoa não esteja sendo santificada. Porque se é redimido do Senhor, será chamado povo santo. Lembra, isso aqui é uma verdade, né? Às vezes as pessoas, tem gente que fala que é crente, que é salva, mas não demonstra santidade na vida. Então aí é um problema, que a Bíblia diz que não é assim. Se é redimido do Senhor, é povo santo. Chamar-vos-ão povo santo e redimidos do Senhor. As duas coisas. Ok? Para terminar então, o que nós aprendemos aqui hoje?
Nós aprendemos que devemos, em nossas orações, pedir a Deus que o seu reino venha. Lembra que eu falei que Deus levanta intercessores para que a obra dele seja completa? Então nós devemos orar mais pelo reino de Deus vindo. Lembra que, aliás, Jesus ensinou, né? Na oração, lembra? Venha o teu reino. Então nós devemos orar por isso. As maldições pela desobediência não mais serão aplicadas ao povo de Deus. Então lembra? Nenhum inimigo vai tirar mais a sua comida, nem a sua bebida. Por quê? Não é porque vocês não mereciam, é porque Cristo libertou vocês da maldição. Então não há mais castigo para vocês. Ok? Nesse sentido. Tá? Vocês terão paz e vão usufruir das bênçãos tranquilamente por causa de Cristo Jesus. Como a Anésio lembrou, nosso irmão, né? Essas coisas vão acontecer plenamente na segunda vinda, no novo céus e nova terra. Mas nós já experimentamos alguma realidade, algumas amostras dessa realidade final. Tá? Vamos lá? Todas as bênçãos que obtemos nos vêm das mãos do Senhor. Ofertar e dizimar é uma demonstração prática dessa consciência. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós não estamos apenas cumprindo com um rito aqui na igreja. Nós estamos sendo gratos a Deus de coração pelo que Ele tem nos dado. Porque nós reconhecemos ao Senhor como fonte das bênçãos que nos tem chegado. Ok? Então, se você é um dizimista e um ofertante, você deve ser nessa medida. Você deve fazer isso reconhecendo que tudo que você tem é Deus que tem te dado. Ok? E por fim, a mesma graça que redime é a graça que santifica. É por isso que o crente, ele se foi salvo, ele vai crescer em santidade. Se ele é um filho de Deus, redimido, ele será também santo. Cada vez mais. Ele será cada vez mais santificado. Essas coisas não andam separadas, né? Se alguém foi salvo, esse alguém se tornará santo. Porque Deus chama o povo dele de redimido e povo santo.